Boa noite a todos. Vamos estar esperando todo mundo chegar aí para dar início a mais uma live que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Boa noite, Gisele, minha cunhada. Boa noite, Thalita. Deus abençoe. Sejam bem-vindas a essa live. Roberta, já vou colocar você, Roberta. Vamos lá começar? Oi, boa noite. Eita, boa noite, querida. Um beijo para você. Que bênção que você aceitou esse desafio. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Minha internet aqui é bem ruinzinha. Se Hum. houver algum problema de conexão, você manda bala, tá bom? Tudo bem. Primeiramente, eu agradeço o convite, a confiança. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da estrada, da jornada, daquilo que Deus tem feito e operado e ensinado aí, através da minha história. Bem, seja bem-vinda, Roberta. É uma Obrigada. honra para nós, do Mulheres Virtuosas Oficial, estar aqui. E enquanto nós estamos aqui, nós temos uma equipe fazendo cobertura de oração, porque cremos no milagre de Deus nessa noite na vida de muitas pessoas. Amém? Amém. E quero dar É boas-vindas verdade. a todas vocês que estão chegando aqui no Mulheres Virtuosas Oficial. Sejam muito bem-vindas. E, Roberta, a live é com você. Você já pode começar, pode falar de você. Eu te conheci o ano passado no Congresso de Mulheres da Igreja do Nazareno Central de Campinas. E eu vi o Uhum. poder de Deus na vida das pessoas, pessoas sendo libertas e curadas através do seu ministério. Então, que Deus te use, por estar aqui na intercessão. Amém. A live está com você, querido. Deus te abençoe. Fique à vontade. Qualquer coisa você me interrompe aí para fazer alguma Vai, pergunta ou se o verdade. pessoal quiser fazer. Pronto. E ficar, Como eles vão escrever aqui. Se eu achar propício, eu falo com você. Mas manda tá. bala. A live é Não sei tua. se eu te chamo de pastora, por onde qual o Só de nome de que eu Valéria. te... Só de Valéria. Valéria? Isso. Então tá bom. Pastora Carmen aqui com a gente. Beijo, pastora Carmen, linda, minha amiga, amo de coração. É um prazer estar aqui também com vocês. Sejam bem-vindas aqui também. É, E para mim é uma alegria muito grande sempre poder compartilhar a jornada no sentido do que nós podemos aprender com as nossas dores e com a nossa história de vida, né? É, eu comecei a pensar um pouquinho sobre o que eu falaria nesta live, porque algumas lives elas já estão mais direcionadas no sentido de um tema específico, né? Ou tem esse bate-papo, essa conversa, mas quando a Valéria me fez essa proposta, ela disse que gostaria que eu seguisse na linha de com um culto mesmo, online, ou uma ministração online. Eu comecei a pensar um pouco mais efetivamente dentro desse tema cura emocional, o que Deus queria falar ao coração de vocês, mulheres que estariam aqui conosco. E agora, no finzinho da tarde, enquanto eu estava trabalhando, produzindo um conteúdo para o meu ministério, começou a vir muito forte a palavra perdas. E o meu espírito começou a ser mexido nisso, nessa questão de perdas, e eu entendi no meu espírito que eu tinha que seguir nessa linha de perdas. Porque o que ocorre? Todos nós passamos por perdas na nossa vida. Hoje nós estamos, cada um aí, vivendo um momento, né, da sua vida em que nós já estamos imergidos de alguma forma em uma perda. Seja a mulher que trabalhava fora e que mesmo que ela não tenha sido mandada embora, ela perdeu ali a rotina dela, o dia a dia, como que funcionava, a dinâmica. Algumas até perderam o emprego, outras, os seus maridos foram mandados embora, enfim. Então, as pessoas hoje, em geral, estão vivendo um momento de perdas, né? Outras, infelizmente, viveram, sim, a triste, né, realidade de ter perdido, inclusive, um ente querido, ou algum amigo, alguém próximo, por causa do vírus que tem assolado aí todo mundo. E o que a gente faz diante de perdas, né? Como nós nos curarmos emocionalmente das perdas. Quando a gente fala de perda, a gente tem que pensar no nosso histórico de perdas, não só do que a gente está vivendo hoje.
Porque muitas vezes a gente vive uma perda emocional de uma amizade hoje, de um conflito ou de um casamento, e aquilo impacta de uma forma tão negativa a nossa vida e muitas vezes nos prostra, muitas vezes nos coloca no chão, literalmente, e a gente não entende por quê. Na realidade, porque existe já um acúmulo de perdas que nós precisamos trabalhar todas elas dentro desse processo de cura. E aqui eu posso me lembrar de uma situação que eu vivi no ano de 2015, onde eu morava na Grande São Paulo, e Deus direcionou a minha família, debaixo de muita oração, e foram 2 anos de oração, de jejum específico para uma área, para uma resposta, para que Deus nos direcionasse aquilo que seria realmente a vontade dele para a nossa vida. E no ano de 2015 nós sentimos que era tempo de vir para essa cidade onde eu moro hoje, que é Sorocaba. Quando nós chegamos aqui, meu esposo ele trabalhava numa empresa muito boa, que ele tinha um salário muito bom. E quando nós mudamos para cá, 15 dias depois ele foi demitido. Então, aquela perda abalou muito a nossa vida, a nossa casa, e agora como que vai ser, e as finanças. E a gente fica meio sem rumo. E aí a gente fica assim, uau, mas espera aí. Eu orei, eu busquei, eu clamei, e eu senti da parte de Deus. Não foi só eu, foi eu, meu marido. E assim, a gente sabe quando Deus nos direciona a algo, não é verdade? Só que o que acontece? Quando a gente vive o momento da perda, nós ficamos, a primeira coisa que nós somos assolados emocionalmente é a dúvida e os conflitos. E aí a gente começa a tentar encontrar culpados. Então, peraí, mas será que eu fiz tudo certo? Mas será que eu... Aí você fica buscando na sua mente todas as experiências que você viveu, o que você falou com Deus, o que Deus respondeu, ou como que você foi sentindo esse direcionamento, para tentar, de alguma forma, encontrar uma resposta do porquê aquilo fracassou, do porquê aquilo não deu certo. Será que eu deveria ter feito mais? Será que eu deveria ter ido mais? E isso ocorre em todas as perdas, seja num negócio, seja num trabalho, seja numa amizade, ou seja até mesmo numa doença. Quantas de nós, de repente, que perdemos alguém querido, ficamos nos culpando, mas se eu não tivesse, né, talvez até alguém que esteja aqui que perdeu alguém, se eu tivesse me cuidado mais, ou se eu tivesse não sei o que, alguma mãe que perdeu um filho, que pensa, mas se eu tivesse deixado de trabalhar para estar com ele. Então, a gente vê que as pessoas que vivem perdas, elas carregam muitas culpas. Então, aqui a gente já encontra um inimigo emocional que nos aprisiona de uma forma violenta, que é a culpa, ok? E aí, essa culpa, ela vem muitas vezes desde lá da nossa infância. Daqui a pouco eu vou voltar na história da nossa infância, mas aqui eu estou querendo trazer uma reflexão sobre perdas atuais, sobre coisas que nós vivemos hoje, que na verdade ela é apenas um impacto de várias outras perdas que nós já vivemos desde o início da nossa vida. Então, quando a gente vai falar de cura emocional, e aqui a abordagem que eu entendi da parte de Deus, porque a cura emocional dá pra gente falar sobre muitas coisas, e numa live eu não conseguiria falar. A gente poderia abordar paternidade, poderia abordar perdão, poderia abordar autoestima, aceitação, amor próprio, enfim. São muitos assuntos dentro os próprios passos da cura, como nós desenvolvermos a cura, como a gente buscar a cura e tal. Então são muitas coisas, mas o que eu entendi para hoje, para esse público, seria o fator perda. Então, quando a gente fala do que a gente vive hoje, a gente precisa pensar em tudo aquilo que a gente já viveu. E voltando nessa minha história, nós ficamos ali confusos. Poxa, mas peraí, a gente sentiu da parte de Deus, tudo foi caminhando para que acontecesse conforme a vontade dele. E de repente Deus fica em silêncio. Quem nunca viveu uma fase de silêncio de Deus? Que você entendeu ele te direcionando até aquele ponto. E aí quando você obedeceu e você chegou naquele ponto, aquilo que você imaginou ser de uma forma, foi de uma forma totalmente diferente, e cadê Deus para te responder? E cadê Deus para dar o alívio das respostas de tipo, peraí, Deus, então será que eu entendi tudo errado? E aí você não consegue mais entender ou ouvir Deus. Mas você não pode se esquecer que Deus está ao seu lado. E aí é a hora que a tua fé vai entrar. Roberto, Aí é a hora... Pois deixa não.
interromper um pouquinho rapidamente. Eu não sei o que está acontecendo. A sua imagem está paralisada. Você está conseguindo me ver normalmente? Tô vendo normal. Porque a sua imagem está paralisada. Parece uma fotografia. Será que é assim mesmo? Entendi. Internet? Não, eu tô me mexendo agora. Você não tá me vendo? Não. Não? Ah, então eu acho que deve estar Deve- deve estar com problema então a imagem do celular. Então eu acho que eu vou ter que trocar de aparelho, aí eu vou ter que sair então. Vou ter que sair É, da live e entrar com outro aparelho, então. não é só eu, porque É, tem amigas aqui enviando até print, que do jeito que tá, eu tô vendo entendi. também. Tá. Você E quer aí começar de novo? vou sair, aí eu entro de novo, então. Mas Bom, você pode continuar aí, tá bom? beleza. Gente, sejam todas bem-vindas. A gente teve um probleminha técnico aqui da internet da Roberta, mas ela já está retornando com a história de vida dela, da cura que Deus realizou na vida dela, né, Sara? Eu não sei se chamo você de Roberta, se chamo você de Sara, porque como o seu ministério é Sarados para Sarar, você perguntou como que eu devia me chamar. Daí eu não sei se eu chamo você de Roberta, se eu chamo você de Sara. É, então, tem mais gente aí, viu? Sejam todas bem-vindas, pessoal. A Roberta já está retornando aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Roberta. Ela já está entrando, gente. E agora, tá me vendo? Agora sim. Você quer que te chame você de Roberta ou de Pode ser Sara? Roberta, tanto faz, É, Sara. tá Agora bom. tá ok, né? Só precisa ver se Agora não tá cortando minha cabeça aí, porque às vezes fica não, não, cortando. não, não. Tá ok? Tá ok, tá tudo jóia, tá É, lindona. tem aparelho que não funciona, aí a gente troca, aí tem um que fica o áudio com eco, tem outro que fica o som, enfim, a E é tecnologia. live, né? É verdade. Mas estamos Mas forte enfim, no segmento aí, Roberto. Estamos todos ansiosos pelo seu testemunho, que eu sei que é fantástico, é muito forte. é. Enfim, então eu estava falando a respeito disso e eu acredito que Deus já está ministrando no coração, né, das mulheres que estão aí, entendendo um pouquinho sobre como nós sermos curados de perdas. Porque tudo na nossa vida é uma perda. O fato de nós não termos, de repente, pais que nos apoiaram, mães que nos deram o acolhimento necessário, o afeto, uma família funcional, uma família que teve uma estrutura, tudo isso são faltas e todas essas faltas são perdas. Né? E quando a gente vai trabalhar um processo de cura, uma das primeiras coisas é que nós temos que trabalhar o perdão por essas perdas. Inclusive, é, significativa essa palavra perdão quando a gente compara com a perda, porque elas são palavras extremamente parecidas, né? Só existe uma vogalzinha a mais aí dentro do perdão relacionado à palavra perda. Então, o perdão, ele nada mais é do que um acúmulo de perdas. Né? E que quando você tem todas essas perdas, na verdade é como se você estivesse, que se essas pessoas que falharam com você estivessem em dívida. Né? Então é complicado você abrir mão de uma dívida, é complicado você dar às pessoas, vamos dizer assim, a carta de liberação de que aquela pessoa não te deve mais nada. Afinal, elas erraram, afinal, elas falharam. E isso ocorre muitas vezes com Deus também. Tem muitas pessoas que não conseguem sentir o amor de Deus ou que não conseguem se relacionar com Deus de uma forma saudável, porque elas mesmas têm uma sensação que elas não querem muitas vezes trazer para o consciente, confessar isso, mas que lá internamente elas percebem no interior delas uma relação assim de que Deus falhou comigo, de que Deus permitiu que isso acontecesse, porque nós sempre buscamos encontrar culpados. Até o que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão tentando buscar culpar. Por que, que Deus está permitindo esse vírus? Por que, que ele não destrói logo esse vírus? Por que, que não sei? Então a gente está sempre querendo encontrar culpados. Seja culpar a Deus, seja culpar Satanás, seja culpar as pessoas que falharam conosco, seja culpar o nosso cônjuge, os nossos filhos ou até a nós mesmas, né? E dentro desse jogo de culpa, a gente acaba ficando preso nisso e a gente não avança.
né? Então, voltando um pouquinho a essa minha história de 2015, que eu acredito que é muito importante trazer em relação a isso, eu vivi esse conflito naquele tempo. Peraí, Deus nos trouxe para cá e de repente as coisas não saíram como nós imaginávamos, e na realidade nós passamos, depois desse processo, 2 anos de deserto. 2 anos onde eu, tipo assim, comia hoje, eu não sabia se eu ia comer amanhã, né? 2 anos de aprender a depender literalmente de Deus, né? E junto com esse processo, nós entendemos um direcionamento da parte de Deus e obedecemos e fizemos, e aquilo não deu certo, fracassou. Então eu ficava tentando encontrar justificativas do porquê não deu certo. Ai, será que eu errei? Ai, será que não sei o quê? Então, eu tentava todas as armas espirituais que eu conhecia, e a gente às vezes entra em guerra aí, lutando contra Satanás, e às vezes Deus está permitindo essa situação porque Ele tem um plano maior, Ele tem um plano além. E eu lembro que naquele período de muita dor, por causa das minhas perdas, eu não entendia, né, as respostas daquilo. Eu não ouvia mais a voz de Deus, mas eu sabia que Ele estava comigo. Eu sentia Ele presente. E aí eu gosto de comparar muito juntamente com uma prova. Quando a gente está ali, né, diante de uma escola, de uma faculdade, de um curso, a gente vai aprendendo as lições. E chega um tempo em que tem a prova. O professor está ali na sala de aula, mas ele não pode abrir a boca para falar nada. Então, às vezes é assim Deus na nossa vida. A gente vê Ele, a gente sente que Ele está ali, como aquele professor que você está vendo ali na sala de aula. Mas Ele não pode falar nada. Por quê? Porque Ele já sinalizou as lições. Agora é um teste, agora você precisa ser colocado em xeque se você realmente aprendeu. Então, na vida, a gente vai passar por essas situações. E o que a gente está vivendo hoje, Valéria, é isso. Hoje, as pessoas estão sendo testadas na sua fé. Até onde vai a nossa fé? Até onde realmente a gente confia em Deus diante de tudo que a gente tem vivido, né? E aí, às vezes, você busca respostas em Deus, não encontra, né? Busca encontrar erros até que você tenha cometido, ou o que quer que seja, e você também não encontra, sendo que agora é o momento da gente realmente confiar. E eu lembro que nesse período, uma das coisas que trouxe cura ao meu coração foi um dia em que eu estava num evento e a preletora estava falando, assim como eu, sobre as perdas da vida dela. E antes mesmo que ela terminasse a ministração, quando já estava tocando a musiquinha, assim, que ela ia chamar para o altar ali, para a parte do apelo, eu já me lancei com tudo ao chão ali. Eu fui para aquele altar, eu me lancei e eu chorava, assim, compulsivamente. Naquele momento, o Espírito Santo começou a trazer todas as perdas que eu tinha vivido na minha vida. Desde essa perda, que era uma perda de algo ministerial que nós tínhamos nos engajado e acabou fracassando, não foi o que nós imaginamos. Depois, começou a vir a perda do emprego do meu marido, e ali sucessivamente começou a vir a minha mente. Então, em segundos, em fração de segundos, o Espírito Santo foi ativando a minha memória e eu fui me lembrando de todas as perdas que eu vivi. Aí negócios, comércios, coisas que meu marido tentou e não deu certo. Aí carro que a gente comprava parcelado, não conseguia pagar e tinha que devolver. Aí uma casa que a gente perdeu por causa de um problema de doença da minha filha. E aí todas as perdas financeiras, materiais, emocionais. Aí as pessoas que saíram da nossa vida. Aí é como se ele fosse fazendo um retrocesso, sabe? Até que chegou na fase da minha adolescência. E ali, a morte da minha mãe. Uma das perdas mais significativas para mim. E ali, depois os abusos. A perda da minha inocência. A perda... Então, assim, eu até aquele momento, por mais que eu já tivesse iniciado, na verdade, um processo de cura, eu ainda não tinha tido esse entendimento de que essas coisas que eu havia vivido eram perdas também na minha vida. Não eram só traumas, mas eram também perdas, significavam perdas que eu carregava, né? E ali comecei a lembrar dos abusos, então da perda da minha inocência, da perda da minha infância, da perda, né, de ser uma menina comum, de ter uma família comum, porque eu nunca tive uma família comum para sentar à mesa, para comer, para bater papo, uma mãe, um pai, irmãos. Depois a questão da minha mãe, da convivência com a minha mãe que eu não tive na minha infância, e até a paternidade, meu pai que não me assumiu. Então tudo isso veio com muita intensidade. E ali naquele momento eu
permitir que o Espírito Santo trabalhasse na minha imaginação, porque, gente, uma outra coisa que é extremamente importante dentro de um processo de cura é a gente permitir o Espírito Santo usar a nossa imaginação, usar a nossa mente para a gente acessar os lugares que precisam ser acessados. Muitas vezes nós queremos fugir da dor. Sabe aquela história tipo, deixa pra lá, já passou, isso é passado. Enquanto você fala isso, esse passado ainda está muito vivo dentro de você. Porque quando de fato aquilo é passado, nem te incomoda mais. Se você tiver que falar sobre ele, você não vai falar com peso, com tristeza, com dor, como eu, por exemplo, que estou falando. Às vezes eu posso até me emocionar ao contar a minha história, mas não traz mais dor, não traz mais culpa, não traz mais condenação ou aquela prisão que eu vivia, né? E ali naquele momento eu senti como se todas aquelas perdas se materializassem na minha mão, Valéria. Foi assim, algo sobrenatural mesmo. E assim, sabe, chega pesou. Sabe quando eu senti literalmente o peso, assim, eu me curvei, assim, eu senti aquele peso nas minhas mãos. E é como se minhas mãos, meus braços estivessem até cheios, aqui é que eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas como se tivesse literalmente cheio daquelas perdas e eu devolvi aquilo para Deus. Naquele momento, naquele evento, em minutos. E por mais que eu fale aqui mais meia hora, eu acredito que essa era a palavra para o seu coração. Para você que está aí, se você não conseguir fazer isso durante essa live ou no momento da oração, que você faça isso depois, se tranca no quarto ou amanhã cedinho você acorda, já vai para um canto que você possa fazer isso. Eu convido você a entrar no seu secreto com o Senhor e começar a trazer à sua memória todas as perdas que você vivenciou até o dia de hoje. E faça talvez assim como eu também, coloque ali nas tuas mãos, tente materializar essas perdas, porque isso é um processo psicológico, isso te ajuda a entender que você está tomando isso, tirando isso do seu interior e agora colocando isso na cruz de Cristo. E foi isso que eu fiz. Então eu peguei como se fosse aquele peso mesmo, ergui as minhas mãos e falei, Senhor, eu te entrego todas as perdas da minha vida. E eu pude sentir naquele momento o Espírito Santo falando ao meu coração, hoje se encerra o ciclo de perdas na sua vida. E eu quero também profetizar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero também que você, em nome de Jesus, pense aí em tudo que você viveu de perda, seja financeira, seja emocional, seja material, seja de pessoas, seja de projetos, seja de sonhos, seja de saúde. Muitas pessoas têm problema no joelho, problema nos ombros, diabetes, pressão alta, isso e aquilo. É perda de saúde. Eu quero que você pegue todas essas perdas e que você devolva isso para o Senhor. E você declare com a sua boca que o tempo de perda na sua vida acabou em nome de Jesus. Só que você precisa ter fé. Porque para que você possa colher os frutos disso, você precisa permanecer em fé. E todas as vezes que a tua mente ou a tua memória quiser trazer a sua lembrança, situações em que você perdeu, você vai lembrar desse processo psicológico. Você vai falar para você mesma, todas as perdas eu já coloquei na cruz de Cristo. Está nas mãos do Senhor. E aí você vai se lembrar dos versículos que a palavra de Deus diz. Né? Que Ele faz infinitamente mais do que você possa sonhar, pedir ou imaginar. E você precisa começar a gerar no seu espírito os sonhos de Deus para a sua vida. O que Deus falou ao seu respeito? O que Deus prometeu para você? Ele não se esqueceu. Só que muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós nos prostramos, muitas vezes nós pensamos, isso não é para mim, eu acho que eu entendi errado. Diante das dificuldades, como eu comecei contando minha história, que eu poderia ter desistido naquele momento, porque foi algo envolvido, não no Ministério Saradas para Sarar, mas foi algo envolvido ministerialmente que poderia ter interrompido o Saradas para Sarar. Poderia hoje eu nem ser essa pessoa que tô ali no Instagram compartilhando textos, vídeos, ou aqui nessa live, ou em outras lives, eu poderia não estar alcançando pessoas através dos meus livros, das minhas histórias, se naquele momento, diante daquela perda, eu tivesse paralisado. Mas por que aquela perda era tão potencializada em mim? Porque eu tinha um histórico de perdas. Então eu não sei aonde você parou.
Eu não sei aonde você desanimou. Se é um filho que você está esperando voltar para os caminhos do Senhor, se é uma gestação natural que você esteja esperando, se é um casamento que você está esperando. Eu não sei pelo que você espera, mas o que eu sei é que Ele é fiel e Ele vai cumprir com a palavra dele. Mas você precisa também permanecer firme, você precisa, porque, gente, a vida não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Às vezes as pessoas acham que a gente que é pastor, ou que prega, ou que isso, que aquilo, que a vida é mil maravilhas. Não é, gente. Eu tenho lutas diárias, tem dias também que eu preciso falar, levanta, Roberta, dessa cama. Tem dia que eu tenho literalmente que pegar meu corpo e empurrar para a vida, que eu tenho que chacoalhar a mim mesma e falar, ô, vamos para a vida. Porque tem dias que a gente tem um desânimo, tem dias que a gente fica um pouco preocupado, né? Isso é comigo e isso é com você. Então a gente precisa parar de achar que a vida das pessoas são melhores do que a nossa, de que só nós somos sofredoras. Aliás, aí é um ponto, né? Eu vou pegar esse gancho para eu contar o meu testemunho bem brevemente, para a gente encerrar com uma oração. Esse é um ponto, o vitimismo, a culpa que vem por causa das perdas, a gente fica tentando encontrar culpado, como eu falei, ou culpa Deus, ou culpa o diabo, ou culpa você, ou culpa sua mãe, seu pai, ou seu marido, seus filhos, né? E o vitimismo, de tipo, ai, a minha vida é tão difícil. E você abre o seu Instagram e você acha que tá todo mundo lindo, maravilhoso, com aquelas fotos maravilhosas. Não. Todos nós temos os nossos desafios. E quanto mais desafios nós temos, mais significa que nós precisamos crescer e ser aperfeiçoados. Hoje eu tenho 39 anos de idade, né? Mas é uma estrada de muitas perdas, de muitos traumas, mas também nos últimos anos uma estrada de muita dor para produzir muita cura. A minha mãe engravidou de mim, ela tinha 16 anos de idade. E o meu pai biológico, ele deu dinheiro para minha mãe abortar. E ela tentou o aborto, mas o aborto não deu certo. Então, o que acontece? Eu falando isso pode ser, tá. Agora pensa, eu quero que você pense nas questões químicas, biológicas, que são inseridas dentro daquele bebê que passa por uma rejeição desde o ventre. A rejeição, gente, ela é uma das piores situações que a pessoa pode vivenciar. Principalmente quando essa rejeição vem das pessoas que mais deveriam amar e acolher, que são os pais. Os pais, eles são representam a figura de Deus aqui na Terra. Um bebê não sabe quem é Deus, uma criança não sabe quem é Deus, né? Ela só vai ter conhecimento de Deus na fase da juventude, na fase adulta. São os pais que apresentam Deus para esse bebê. Agora, se a gente sabe e fala que Deus desejou que nós nascêssemos, se os próprios pais que foram os veículos para que esse bebê nascesse não mostra amor, carinho, afeto ou celebra a vida dessa criança, você imagina como essa criança cresce. Então essa criança ela cresce com um distúrbio, né, de identidade, de amor próprio, de valor, de autoestima. E tudo isso vai gerar comportamentos muito ruins, que lá na fase adulta também vai ser um Deus nos acuda para poder a gente sobreviver a tudo isso, né? Então a minha mãe, a mãe dela morreu, ela tinha 9 anos de idade e o pai dela era alcoólatra. Então ela vivia dentro de um contexto que não proporcionava para ela estrutura para ela saber agir diferente. Só que hoje, curada, eu falo isso para vocês. Agora, você conversasse comigo há 8 anos atrás, eu só ia culpar minha mãe. Por quê? Porque eu estava presa no vitimismo da minha dor. Por que minha mãe fez isso? Por que a minha mãe me abandonou? Jamais eu tinha a humildade de me colocar no lugar da minha mãe. Mais um ponto aqui para você. Você está ferida por perdas que você vivenciou, por traumas que você vivenciou. Treine olhar a história da pessoa que te feriu. Treine olhar a história daquele que falhou com você. Principalmente os seus pais, pelo menos um deles, com certeza não fez isso de uma forma proposital. Com certeza tem uma história de vida, tem uma bagagem, porque as pessoas elas dão o que elas têm, né? E elas também não podem dar o que elas não receberam. Então, quando a minha mãe se viu naquela situação com 16 anos, grávida, sem mãe, sem família, sem ninguém, o meu pai biológico tinha 30 anos a mais que ela, e ele não quis saber, ela se viu perdida. No momento de desespero, ela pensou, eu vou falar que a Roberta é filha de um outro cara, que eu era apaixonada por ele, isso e aquilo. Então ela inventou uma história
de que eu era filha de um outro homem. Aí ela teve que mentir a minha data de nascimento, disse que eu nasci 2 meses depois do que eu nasci, para que aquele cara pudesse acreditar. Mas não caiu muito, né? A história não caiu muito. Ele não acreditou muito, só que ele, acho, um homem que talvez, né, tinha um bom coração, foi lá e colocou o nome dele no meu registro. Mas ele não viveu com a minha mãe e ele nunca foi presente na minha vida. Só que a mãe desse homem que me registrou, ela era uma mulher de um coração muito bom. Então a minha mãe acho que viu uma esperança ali também. Pediu para ela me acolher e cuidar de mim por um tempo. Só que, ó, se foram 5 anos. Agora pensa uma criança, gente, uma criança, por mais que eu, graças a Deus, gente, hoje, quanto mais curada eu estou, mais eu vejo a mão de Deus nos detalhes. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Às vezes a gente olha para o todo e a gente olha para a história que às vezes é tão desgracenta, né? E a gente só foca naquilo que é ruim. Mas se a gente parar e pedir para o Senhor trocar a nossa ótica e nos trazer cura, Ele vai sinalizando alguns pontos em que era a intervenção dele. Amém. Quando Deus abriu o coração daquela mulher para me acolher, foi uma intervenção de Deus. Porque recentemente, faz 1 ano e meio, que eu tive uma experiência incrível com Deus num evento de mulheres. Deus também sempre trabalha comigo em eventos de mulheres. É como se assim, eu vivo as curas intensas na intimidade, como se quando eu fosse nesses congressos ele selasse e me proporcionasse experiências mais... participar então, né, Roberta? Sim, com certeza. Algumas têm alguma resistência quando Não. a igreja promove, a liderança tem todo aquele carinho, aquele trabalho em promover um trabalho e é feito debaixo de oração, de Sim, jejum. sim. Olha o fruto, olha vários. Sim, exatamente. Olha, todas, vamos dizer assim, que é como selando mesmo aquilo, né? Eu vivia coisas no meu secreto e quando eu vivi um período, tipo assim, eu sentia Deus trabalhando aqueles meses na minha vida nisso, em algo, e aí surgia um evento, alguma coisa, eu sempre gostei de ir, porque a minha primeira experiência sobrenatural com Deus foi num evento de mulheres, que foi no Congresso Diante do Trono. Então eu virei fã assim desses eventos, né? Para eu ser ministrada mesmo, para eu permitir o Espírito Santo realmente ir mais profundo, porque ali há uma estrutura preparada, né? Ali há mulheres que estão intercedendo, ali há um ambiente. Se eu fosse entrar aqui, não tenho tempo para trazer o quanto isso é importante na relação comportamental. Nós somos influenciadas pelo meio. Então, quando eu estou num lugar em que todo mundo está na mesma vibe, vamos dizer assim, no louvor, na adoração, na entrega, você é contagiada. Por mais que às vezes você... Exatamente. Por mais que você às vezes não esteja tão mergulhada naquilo, você acaba sendo impactada, porque aquilo te contagia, te toma. E se você vai pronta para mergulhar ainda mais, aí você pode ter certeza que você recebe infinitamente. Então eu sempre fui muito ministrada nesses eventos. E no ano passado não foi diferente. Eu fui num evento e eu sentia ainda algumas raízes de rejeição, sabe, Valéria? Eu já vinha 8 anos, né, num processo de cura. Eu já tinha recebido muitas curas no meu espírito, na minha alma. Lembranças em relação às faltas da minha mãe, em relação aos abusos, em relação à falta da paternidade. Então, assim, gente, é um processo, né? É isso que vocês precisam entender. Não é do dia para a noite, é um processo. E quanto mais traumas você vivenciou, mais longo será esse processo da cura e da mudança. E mais vai precisar do seu empenho, da sua persistência, da sua busca, da sua entrega, para que isso ocorra, né? Porque Deus quer fazer, mas a gente precisa vencer as nossas estruturas mentais, comportamentais, né? Sensações, emoções, coisas que também, de alguma forma, exercem um poder sobre nós. E quando eu estava nesse evento, eu tive uma visão muito clara, onde, como se Deus falasse ao meu coração, vou te levar até a raiz mais profunda da rejeição. E aí eu não tenho nem tempo para contar aqui como isso foi tão forte, tão intenso, tão profundo, mas eu vi em espírito o momento da minha concepção. E a minha mãe não tinha me contado essa parte da história. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. O que ela tinha me contado era que o meu pai não era aquele pai de registro, porque até os meus 11 anos de idade, eu acreditava que o meu pai era aquele homem que estava lá no meu documento, certo? Só que ainda assim eu já sofria a dor da rejeição, porque ele nunca foi presente na minha vida. Só que
A minha mãe, aos 11 anos de idade, me contou isso. Não, ele não é o seu pai, nem você nasceu na data do seu nascimento. Eu inventei essa história para ele acreditar que você era filha dele. Mas você é filha de um homem que eu trabalhei. Aí ela me contou toda essa história. Ponto. Ela não entrou mais em detalhes. Só que todos esses anos depois, no ano passado, quando Deus falou que ia me levar até a raiz mais profunda, porque eu não entendia, porque eu ainda tinha alguns sentimentos de rejeição dentro de mim, mesmo passando por tanta cura, ele me levou em espírito na minha concepção. E ali eu pude ver que a minha mãe foi violentada sexualmente. Ou seja, ela engravidou diante de um estupro. E foi muito forte que o Espírito Santo me levou a ver. Foi muito, muito, muito intenso. E naquele momento, gente, foi algo que marcou também a minha vida. Porque eu pensei assim, meu Deus, 6 anos caminhando, buscando cura, cavando, encontrando cura. Eu já tinha entendido a paternidade de Deus, o amor de Deus. E como o Senhor me traz uma revelação dessa? Peraí, aí veio aquele momento confusão, né? De tipo assim, eu não tô entendendo nada. Peraí, Deus, até agora eu acreditei que o Senhor que me enviou à terra. Peraí, eu não acredito num Deus que me envia à terra por meio de um estupro. Eu não acredito nesse amor. Isso não tá cabendo na minha cabeça. Então, em alguns minutos ali, eu tive um conflito. Mas eu sei que naquele momento Deus trouxe uma cura profunda nas minhas entranhas. E naquele instante que eu vi o que a minha mãe viveu, eu pude entender ainda mais a minha mãe. Porque é óbvio, se coloca no lugar de uma mulher que foi violentada sexualmente, que descobriu que estava grávida. Toda vez que ela olhasse para aquela criança, ela ia lembrar daquele ato que ela sofreu. E ela não tinha Jesus ainda, ela não conhecia Jesus. Então, aquela dor que ela viveu, ela ia expressar aquilo para mim. Então, quando Deus enviou a minha avó, foi, na verdade, um instrumento dele para me acolher. Só que o que eu entendia como abandono, naquele momento eu entendi como o acolhimento de Deus. E aí, graças a uma amiga que estava ali comigo, graças a Deus que também foi trabalhando no meu coração, eu entendi o seguinte, gente. Eu poderia ali também pensar assim, meu Deus, né? Eu cheguei até aqui para morrer na beira da praia, sabe aquela história? Você nada, 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 e parecia que eu já estava tão curada, eu já ministrava, imagina, isso foi o ano passado, e de repente esse baque, né? Só que aí eu entendi o seguinte, né? Que Deus, ele não interfere no livre-arbítrio das pessoas. A maldade existe. O mal está aí, a gente pode ver. Só que, apesar disso, Deus, ele interfere no mal para que a gente possa transformar a vida da nossa família, da nossa geração. Então, Deus não escolheu que eu viesse daquela forma. Aquilo foi o livre-arbítrio daquele homem que decidiu fazer aquilo. Mas quer saber de uma coisa? De qualquer forma, ele foi a pessoa que me trouxe a vida. Então eu preciso ser grata a ele. Então eu passei a agradecer a Deus, porque de alguma forma eu vim ao mundo, porque eu tenho uma missão. E ali fez sentido para mim tudo aquilo, entender que a biologia fez com que acontecesse ali, vamos dizer, a concepção, ok? Mas que a partir do momento em que eu fui ali plantada, que o Espírito do Senhor veio sobre mim. E que ali Deus, porque aí como Davi diz, que ele me entreteceu no ventre da minha mãe. E ali o Espírito Santo começou então a criar planos para mim. E aí eu penso que, né, Deus fala assim, uau, foi dessa forma, então agora vai ser assim, power, né? Eu vou usar essa pessoa no futuro para alcançar pessoas e corações. E aí eu acredito que ele começou a fazer coisas incríveis. Por outro lado, quando eu cheguei em casa, meu marido trouxe para mim uma visão também diferente, né? O meu marido trouxe para mim assim, e aí, amor? E se tivesse que ser assim? E se você tivesse que vir aqui para cumprir a sua missão e tivesse que ser desse jeito? Jesus, ele não teve que vir do jeito que foi, sofreu o que ele sofreu, né? E aí também Deus vai conectando, sabe, gente? Ele vai trazendo as pecinhas assim para nos ajudar. E tá até aqui, olha, engraçado, né? A Adriana tá aqui, que é uma coach, que ela me ajudou um pouquinho nesse ano, no começo, e ela quase não participa das minhas lives, e nessa ela tá, né? Não seria em vão. Deus sabe de todas as coisas. E eu conversando com ela,
contando a minha história, e ela me trouxe também uma outra percepção. Ela falou assim: e se você escolheu vir à Terra dessa forma, para quebrar o mal? Então, independente de como foi, né? O que importa é o propósito. E aí você pensa assim: uau, eu posso fazer muito mais do que eu posso fazer. Então, eu não sei a sua história de vida. Eu não sei como você foi concebida. Eu não sei se você foi celebrada, a sua chegada. Eu não sei se as pessoas à sua volta demonstraram amor, afeto, carinho. Eu não tive isso. Eu não sabia o que era amor, tanto que eu tinha dificuldade no meu relacionamento com o meu marido, exatamente por causa disso, porque eu não sabia receber amor. E às vezes você ainda não percebeu o amor de Deus, porque você nunca conheceu o amor. E aí você precisa se abrir, mas vai doer. Essa abertura dói, por quê? Porque a cura, gente, ela não vem sem antes nós acessarmos essas lembranças. Você acha que o Espírito Santo precisaria me levar a uma cena em que eu ainda não existia, vamos dizer assim, eu estava prestes a existir, a ser fecundada ali. Se não fosse importante, com certeza era importante. Tanto que eu posso dizer a vocês, depois dessa experiência, a raiz de rejeição realmente não existe mais. Mas mudou assim. Quem caminha comigo de perto sabe o quanto isso foi significativo na minha vida do ano passado para cá. O quanto eu evoluí nessa questão da raiz da rejeição. Então, permita o Senhor te levar aos porões escuros da sua alma. Eu sei que dói. Eu sei que a gente não quer. Eu sei que a vida inteira a gente vive uma dor e aí a gente faz o quê? Joga lá no porãozinho escuro. Aí você sofre outra decepção daqui uns meses, joga lá no porãozinho escuro. E você vai acumulando lá. O que que acontece? Depressão, ansiedade, angústia, desânimo. E aí você se prostra e você começa a achar que você é vítima da vida. Ah, ninguém me ama. Ah, eu só nasci para sofrer mesmo. E aí, gente, eu por muitos anos caminhei assim. Só que quando eu estava com 31 anos de idade, foi o ponto-chave, onde eu me enxergava uma pessoa totalmente desmerecedora da vida. Aliás, eu odiava a vida. Eu não me amava e eu não amava a vida. E eu tentei tirar a minha vida. Detalhe, a minha mãe conheceu Jesus quando eu tinha 5 anos de idade e me levou para morar com ela. Só que dos meus 5 anos de idade até quase eu casar, eu fui vítima de abuso sexual em todas as casas que eu passei. Porque por mais que minha mãe trouxe para morar com ela não conseguia fazer com que eu morasse com ela porque ela não tinha condição financeira. Então, as pessoas que ela conhecia diziam: ah, deixa sua filha aqui, vai tentar sua vida que eu cuido dela. E só que nessas casas, os maridos dessas mulheres que ofereciam ajuda abusavam de mim. Então, eu precisei enfrentar tudo isso, eu precisei encarar tudo isso, mas eu não sabia o quanto essa história do passado influenciava na minha vida, no meu presente, no meu casamento, que estava indo por água abaixo também, porque meu marido não aguentava mais meus dramas, meus choros, minhas... Então, assim, outra coisa, ninguém vai te entender. Seu marido não vai te entender, e quem não passou pelo que você passou também não vai te entender. Mas Jesus veio à terra, sofreu rejeição, sofreu traição, sofreu humilhação, sofreu perda, sofreu miséria. Ele sofreu todos os males que eu e você sofremos e muito mais, porque ele sofreu uma morte de cruz que nem eu e você sofremos. E ele fez isso por amor. Ele deu a vida dele porque ele quis. Como a Adriana falou para mim, se você escolheu vir, então Jesus escolheu vir, Jesus escolheu fazer por mim e por você. E nós precisamos nos apropriar dessa cruz. Nós precisamos nos apropriar desse ato que é o que nos cura, que é o que nos transforma, mas não é do dia para a noite também. Então eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos, simbolicamente aí, só para você pensar um pouquinho sobre a sua história de vida. Eu queria convidar você corajosamente a entrar nesses porõezinhos, a entrar nesses porões onde você guardou ali abusos, toques indevidos, olhares maliciosos, às vezes do seu irmão, às vezes do seu pai, às vezes de um avô, às vezes de um tio, de um padrasto, ou às vezes até de uma mulher, porque eu também
Passei por abuso sexual também de uma mulher. Talvez lá quando você queria tanto ser reconhecida pela sua mãe e não foi. Começa a pensar nas suas perdas. Começa a pensar porque gente, era tão assim que eu pensava inclusive no que eu não tinha de final de semana. Quando eu ia para a igreja pela manhã, lembro que as pessoas saíam do culto e iam para casa das suas mães, das suas sogras, para poder ter um almoço de domingo. E o meu marido perdeu a mãe dele com 7 anos de idade. Perdeu o pai dele com 17 anos. Então ele não tinha pai e não tinha mãe. E eu não tinha pai e não tinha mãe. Então quando eu saía da igreja, eu saía triste. Porque eu pensava assim, nossa, domingo, eu não tenho nenhuma mãe, nenhuma sogra para ir, para comer, para estar junto. Minhas filhas não têm uma avó. Então isso era perda. E tudo isso eu carregava como perda. Pensa no que você gostaria de ter na sua vida. Às vezes pode ser uma coisa simples, como eu falei, de poder ter alguém para comer na casa desse alguém. Ou pode ser coisas mais profundas, como eu também falei. Talvez você perdeu sua inocência. Talvez você foi roubada dos seus sonhos. Mas hoje é noite de cura. Amém. Deus está começando algo aqui, porque não importa se é por televisão, por celular ou por internet, por quem quer que seja, porque quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Então, se você abrir o seu coração e permitir, Ele vai trabalhar em você. E eu quero orar por você agora, tá? Pai querido e amado, aqui estão as tuas filhas. Pai, mulheres que estão dispondo de um tempo, Senhor, para estar conectadas aqui, para ouvir de alguma forma uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma palavra, Senhor, que revigore a alma delas. Eu não as conheço, mas o Senhor as conhece. Pai, todo o espírito de tristeza, Pai, que tem abatido essas mulheres, todo o espírito, Senhor, de falta de aceitação e de amor próprio, todo o espírito de rejeição, Pai, todo o espírito de rejeição que está atrelado na alma de algumas mulheres que estão me ouvindo. Tem algumas mulheres aqui que, enquanto me escutavam falar, elas pensavam, essa sou eu, é como eu me sinto. Talvez você não se sente amada. Talvez você se sente, na verdade, um peso. Talvez você peça desculpas por você ter nascido. Durante muitos anos da minha vida eu falava, tá, desculpa por eu ter nascido. Porque eu realmente me sentia um peso nessa terra. Eu realmente sentia que a minha vida não tinha sentido, não tinha propósito, não tinha valor. Se você se sente dessa forma, eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque agora na sua alma. Todo senso de incômodo, de inadequação. Sabe, quando você entra num lugar, num ambiente, você se sente tão desconexa. Você sente que você não faz parte daquilo, e às vezes é até na igreja, às vezes é até no seu meio familiar, nos seus parentes, mas parece que você nunca faz parte de algo. Parece que você não faz parte desse mundo, dessa terra. Aceite a sua vida. Deus está falando no seu coração. Aceite o presente que é a sua vida. Enquanto você não aceitar esse presente, é assim que você vai se sentir não pertencente a essa terra. Você precisa aceitar que você veio, que Deus te enviou, ou o que quer que seja, a biologia, e Deus te entreteceu lá no ventre. Pega a teoria que você quiser, mas você existe, você está aqui e você tem um propósito. Deus tem um propósito através da sua dor. Eu nunca imaginei que eu pudesse hoje ajudar, aconselhar, inspirar e encorajar e dar esperança para as mulheres. Mas Deus faz aquilo que não foi Ele que escolheu, mas mesmo assim Ele faz o milagre. Ele transforma. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus entre e tire esse senso de insatisfação na sua alma. Você nunca está satisfeita com nada também. Você reclama, você acha que é a roupa que você precisa, ou que é o emprego melhor que você precisa, ou que é o seu marido que precisa ganhar mais, ou até você pensa em trocar de marido às vezes, que acha que o problema é o marido. Não. O problema é a insatisfação da sua alma. Eu oro para que você seja cheia do amor de Deus, porque quando a gente passa por experiências profundas de rejeição, a nossa alma fica um buraco tão grande que nada preenche. Porque você vai lá e compra uma roupa, mas passa 1, 2 meses, acabou aquela euforia. Você arruma um emprego, mas passa 6 meses, o vazio volta de novo. Só o amor de Deus. Nem o seu marido pode preencher.
Por isso, para de cobrar ele. Às vezes você fica cobrando seu marido que tem que fazer isso, que tem que ser assim. E você cobra dele amor, você cobra dele carinho, você cobra dele amizade. Coloque a sua dependência somente em Deus. Porque só Ele é capaz de te encher, de te preencher e de te levar para esses lugares. Para esses lugares que você não quer entrar. Mas Ele pega a sua mão e fala: filha, você não está sozinha. Amém. Só que eu preciso que você me permita te conduzir até lá. Enfrente os porões escuros da sua alma. Enfrente as histórias mais dolorosas. Permita o Espírito Santo te levar lá. Sinta o que você tiver que sentir. Se é raiva, se é nojo, sinta, permita. Grita, bota pra fora, sabe? Tenha o seu tempo com Deus. Como eu disse, hoje mais à noite, amanhã cedo, eu não sei como, mas tenha um tempo secreto com Ele. Deixa essa palavra aquecer o seu coração. E permita Ele entrar no profundo. Bota pra fora a raiva, a dor. Bota os sentimentos ruins, grita, coloca tudo. Eu precisei fazer tudo isso. Joga esse lixo emocional pra fora. E recebe o amor e a paternidade de Deus. A minha oração é para que você seja preenchida pelo amor. E que todas as perdas que você vivenciou, que Deus possa preencher e te dar infinitamente mais. 7 vezes mais. Onde faltou amor, que você tenha tanto amor para transbordar para outras pessoas. Para que quando você for olhar para alguém, você olhe além daquela pessoa fisicamente, você olhe a história de vida, você se compadeça das pessoas, você empreste os seus ouvidos para ouvir uma dor, que o amor em você que faltou possa ser tão grande que transborde para levar cura para outros corações. Que a mãe que faltou para você, seja você uma mãe de nações, de mulheres, de pessoas à sua volta, que você seja curada dessa rejeição e que você também olhe para você mesma e diga: Senhor, obrigada, porque eu venci. Com a ajuda dele, você venceu. Você está aqui. Você não é mais aquela menina abandonada, rejeitada, abusada. Você é uma mulher. E você precisa assumir a sua responsabilidade de mulher. Chega de ficar como vítima. Você não vai conseguir ser vítima e vitoriosa ao mesmo tempo. Chega de ficar choramingando pelos cantos. Chorar com Deus é uma coisa. Com Ele, voltar para esses lugares, gritar, chorar com Ele tem um propósito. Mas ficar com a colega, com a outra, contando as mazelas, choramingando, isso não traz cura. Talvez você precise de alguém para abrir o seu coração, para contar os seus problemas. É diferente. Busque na sua igreja, vê com a pastora Valéria, vê com alguém na sua igreja que você possa ser acompanhada virtualmente, com conselho, o que quer que seja. Mas não se apoie nessa pessoa. Só conte. Talvez tem pessoas aqui que precisam contar pecados. Lá em Tiago vai dizer que a gente precisa confessar para a gente ser curado. Às vezes você precisa botar para fora culpas que você carrega. Ore, peça para Deus te mostrar alguém. Me perdoe, eu não posso ser essa pessoa por causa da demanda e tantas coisas que ocupam o meu tempo. Mas eu tenho certeza que você pode fazer isso com Deus. E que se você precisar de alguém, você orar, Deus vai enviar. E a minha oração para que você seja curada na sua alma, no seu espírito, nas suas lembranças e que tudo que você viveu possa se tornar a sua mensagem. Uma mensagem de esperança, de amor, de fé e de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Roberta, nós temos ainda 5 minutinhos. Eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém. Que você continue sendo esse instrumento de cura. E amém. Na sua concepção, embora a motivação não era uma coisa ruim, mas os motivos de Deus eram melhores e maiores do que qualquer motivação Sim. humana. Embora Deus transformou todo o mal em bem, e você Sim. é uma bênção. E eu oro e abençoo o seu ministério. E eu queria que você falasse um pouco dos seus livros, daquilo que você tem. E eu queria que, encorajar todas aqui que estão vendo essa live, que vão ver depois, que vai ficar salva,
a você seguir a Roberta Sara. Ela tem Facebook, então eu queria que você deixasse esse espaço aí para você falar um pouquinho do seu ministério Saradas para Sarar. Tá. Aqui no meu Instagram mesmo, vocês encontram tudo a respeito do meu trabalho. Lá no perfil tem a bio, né? E tem um link ali, se você clicar, ali vai mostrar os livros que eu tenho, os vídeos no YouTube. No YouTube tem mais de 300 vídeos sobre cura, sobre ministração. Tem o meu testemunho completo, sempre nessa linha de cura emocional. Enfim, tem bastante material lá. No meu perfil também, todo dia eu posto textos, frases, coisas que vão levar nessa linha de reflexão e de cura também. Os livros, o primeiro é o Saradas para Sarar, que é o meu testemunho, onde eu conto em detalhes. O livro ele é muito mais detalhista do que até mesmo o vídeo no YouTube, porque a gente consegue no livro discorrer coisas que no vídeo não dá, né? Então, ali é meu testemunho em detalhes como foi a minha vida e como foi o processo de cura. É um testemunho muito bom para você dar para pessoas não cristãs, por exemplo, para encorajar a vida de pessoas que estão em depressão, por exemplo. Depois vem o Desconstruindo o Meu Eu, que é um livro que fala sobre mudança comportamental. Depois vem o Tempo de Crescimento, que é um livro que trata autoconhecimento, que vai te ajudar a gerir as suas emoções, por exemplo. E os Ciclos Emocionais, que é o último, faz meses que eu lancei, ele fala sobre esse gerenciamento de emoções para você identificar ciclos que você é presa e como se livrar deles. Então, todos esses livros vão trazer munição, além das minhas histórias de vida, um pouco de psicologia, um pouco ali da palavra de Deus, de histórias de homens da Bíblia também. Todo esse bolo aí para levar munição para você trilhar a sua jornada de cura, e eu desejo muito boa sorte para aquelas que já estão trilhando e para aquelas que de repente foram despertadas hoje para trilhar. Amém. Glória a Deus. Eu tenho Amém. certeza que as pessoas aqui vão dar o seu testemunho de cura, Amém. de libertação, de uma abertura de mente, de novos pensamentos, de novas ideias, que você aqui deu sugestões espirituais incríveis, de pessoas que podem mudar as suas vidas a partir de hoje, não viver no vitimismo, com dosinha de si mesmo. Sim. Você não é o que fizeram com você, Sim. né? Deus, quando te trouxe a essa terra, tinha planos maiores e melhores do que qualquer Sim. dor que você tem enfrentado. E eu quero deixar aqui o Salmo 147, versículo 3. Só Ele devolve alegria aos tristes de coração e cura suas feridas. É isso. Eu sou prova viva de que só Deus pode curar a nossa alma. Só Deus pode curar as emoções. Terapia ajuda, coach ajuda e muito. Nós não estamos aqui menosprezando os profissionais, Sim. né? Mas, acima de tudo, está o Senhor Jesus, que Ele é que tem realmente, levou lá na cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas feridas. Ele levou na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, Amém. Roberto, meu beijo, muito obrigado. Nós vamos marcar outras lives aqui, ou talvez no Facebook, onde nós temos até mais seguidores, porque lá nós temos já mais de 7 anos, né? Temos muito mais seguidores, aqui nós estamos apenas começando. E eu quero agradecer pela sua participação e por você serem esse instrumento de Deus aqui nessa terra, na vida de tantas pessoas, e foi hoje na vida de tantas mulheres e na minha vida. Nossa gratidão. Em nome do Ministério Mulheres Virtuosas Oficial, quero deixar minha gratidão e meu abraço a você e a você também que prestigiou essa live. Compartilha para que mais pessoas possam ser libertas e serão alcançadas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando aqui, já terminou nosso tempo. Meu grande abraço, Roberta. Beijo. Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe.